Olá, papais e mamães que me seguem nas redes sociais. Eu quero dar uma dica hoje sobre como armazenar os medicamentos da sua casa. Então, nós estamos passando aí por uma fase, de final de ano, início de ano, e aí começa a organização, né? Para quem teve tempo de organizar antes do Natal, e agora nós vamos continuar a organização aí, começando pelos medicamentos. Então, a dica de hoje é como armazenar embalagens de medicamentos que ocupam muito espaço no seu armário e acaba ali ficando sem a verificação da validade e vocês acabam esquecendo para que eles servem. Então, é muito importante estar revisando todos esses medicamentos que você tem em casa. Então, começando pela validade. Cada medicamento, no fundo da embalagem, tem a validade do medicamento. Então, é importante vocês estarem indo lá e verificando na caixinha a validade do medicamento. Prestando atenção que se esse medicamento for um xarope ou for um antibiótico, ele pode ter a sua validade até 7 dias depois de aberto. Então, a maioria dos antibióticos e xaropes, eles valem por 7 dias após aberto. Então, se você tem medicamentos dessa categoria, já descarta se estiver fora da sua validade. Às vezes está lá na caixinha que ele vale até o final do ano, mas se ele está aberto, ele já perdeu a validade depois de 7 dias, tá certo? Então, essa é uma categoria muito importante de vocês estarem aí verificando a validade. E como descartar? Primeiramente, faz o seguinte, separa lá numa sacolinha, que no próximo vídeo eu vou te contar como fazer o descarte consciente dos medicamentos da sua casa. Eu aqui abro a embalagem de cada medicamento em comprimido, eu retiro o rótulo dele e coloco a validade. Então, eu pego a cartelinha do medicamento, eu retiro aí, né, o nome e o nome genérico dele, né, para saber, todo mundo da minha casa que está acostumado com esses medicamentos, para eles não se perderem, e coloco a validade, porque isso acaba ocupando menos espaço no meu armário e facilita a minha organização. É claro que como eu sou médica, eu tenho muitos medicamentos, eu acabo atendendo a família toda com esses medicamentos, então, às vezes no final de semana, fora de horário, então é sempre bom ter esses medicamentos aqui na minha casa, que sou médica, sei para que serve, né? Tô cuidando da validade. Então, como eu tenho muitos medicamentos para armazenar, eu acabo retirando das embalagens, então das caixas grandes, eu coloco nesses saquinhos que tem um adesivo, né? São embalagens que tem aí um adesivo, eu coloco a validade, e aí ele fica bem fininho e eu posso guardar empilhado. Então, são medicamentos que a gente usa frequente, né? Então, cada tubinho tem a sua validade, mas mesmo assim, a gente coloca uma etiquetinha com a validade e eu consigo diminuir o volume dessa embalagem, guardando todos em pezinho. Outra forma que eu armazeno o medicamento aqui em casa, medicamentos de uso contínuo, eu separo em caixinhas. Então, a gente usa bastante vitamina, colágeno, outros medicamentos de uso contínuo, então eu separo em caixinhas de acordo com o horário que eu vou tomar. Então, se eu tomo de manhã, eu tenho a caixinha da manhã, que a minha caixinha é branca, então aí identifica com o nome e o período até vocês se familiarizarem com esse método. Então, eu separo por dia da semana e até facilita eu lembrar, será que eu tomei? Será que eu não tomei? Então, se a caixinha tá com o remédio, aquele dia eu ainda não tomei. Se a caixinha já está vazia, é porque aquele dia eu já tomei os medicamentos, tá? Então, você pode armazenar em caixinhas e facilita bastante no dia de viagem. Nós estamos para fazer uma viagem, então a gente tem caixinhas coloridas, então um período da manhã, um à tarde, uma à noite, que a gente já separa os medicamentos que a gente vai ficar aí
o período na viagem, a gente já leva tudo em caixinhas separadinhas, tá? Então, vocês podem separar por cor, por membro da família, ou de acordo com o período que vocês vão tomar o medicamento. Isso facilita muito, principalmente, além de diminuir o espaço de armazenamento, facilita você lembrar, será que eu tomei o remédio ou não tomei? Porque é muito comum eu chegar ali naquela cartela e olhar, será que eu tomei hoje ou não tomei? Né? E aí, será que eu tomo de novo? Às vezes eu fico sem tomar, fico 2, 3 dias sem tomar, porque eu não lembro se eu tomei, se eu não tomei. E essas caixinhas me ajudam a lembrar se eu tomei ou não. E aí a gente vai organizando toda semana os medicamentos para facilitar aí o consumo dos medicamentos de uso contínuo e para viagem. Então, essa fica a organização da minha caixinha de medicamento, é uma caixinha transparente, tá? E elas ficam todas empilhadinhas e diminui muito o espaço. Então, uma caixinha eu tenho medicamentos todos aqui da minha casa. Então, se vocês gostaram dessa dica, continue acompanhando que nos próximos vídeos eu vou colocar ali como fazer o descarte consciente dos medicamentos aí da sua casa. E se você gostou desse vídeo, continue acompanhando o meu canal Minha Ped Favorita. E lembra de deixar um like e ativar as notificações.